A Câmara de Vereadores de Brasil Novo votou durante a sessão desta sexta-feira uma representação contra o Executivo Municipal por infração político-administrativa. Olá, amigos internautas, aqui na Câmara de Vereadores hoje nós acompanhamos a sessão onde foi votada e aprovada uma comissão processante contra o Poder Executivo Municipal. A apresentação de infração político-administrativa foi apresentado pelo jornalista e assessor de comunicação da Câmara de Vereadores de Brasil Novo, Cidalécio Souza. Segundo ele, 11 requerimentos foram enviados ao prefeito Alexandre Lunelli e nenhum desses requerimentos obtiver resposta aqui para o Poder Executivo, aqui para o Poder Legislativo na Câmara de Vereadores. Por isso, a representação e foi aceita aqui durante a sessão, na votação, por 5-2, que te levou a apresentar essa representação contra o Poder Executivo Municipal. Olha, Valdemídio, primeiro agradecer pela cobertura do evento. A situação é o seguinte, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, diz que todos nós somos iguais perante a lei. E o que se observa é que o prefeito Alexandre Lunelli não tem respeitado a legislação, não tem respeitado a Constituição, nem a lei orgânica do município, nem as autoridades constituídas, no caso a Câmara de Vereadores, os vereadores que aqui representam a população. Eu entrei porque eu entendi que não se pode ficar sem respostas aos questionamentos da população, porque quando os vereadores eles colocam alguma situação na pauta da sessão ordinária, é porque os questionamentos chegaram da população. Entre eles, por exemplo, a questão da iluminação pública. O prefeito nunca respondeu sobre os gastos, a arrecadação desta iluminação pública. E a gente tem visto muitas cobranças e moradores de vários bairros colocando a iluminação pública por conta própria. Então, esse é apenas um dos 11 requerimentos que ele não respondeu. E a lei orgânica disse que o prazo é 10 dias para o prefeito responder. E tem requerimento nesta Casa de Leis que já faz aniversário, 1 ano e 3 meses sem ser respondido. Então foi por isso que eu entrei com o pedido de representação, porque como jornalista e também assessor parlamentar da casa, eu sou cobrado nas ruas. As pessoas perguntam, por que os vereadores não fazem isso, não fazem aquilo? Eles fazem, inclusive a irmã do prefeito faz a cobrança, aprova o requerimento aqui, é favorável, mas o gestor municipal não responde às perguntas que vêm da população. A gente observa que o prefeito ele não está dando importância ao poder legislativo, que é o de fato fiscalizador dos recursos públicos. Mas a lei diz, a lei orgânica e também a Constituição Federal, que todos nós da população somos fiscalizadores dos recursos públicos. Por isso, eu entrei com essa representação, para obter resposta. Agora, a Câmara de Vereadores deverá comunicar o Poder Executivo Municipal e pedir aí que seja empossado o vice-prefeito Júnior Lorenzoni como prefeito interino, afastando então o prefeito Alexandre Lunelli, segundo o que ficou definido aqui na Câmara de Vereadores, por 90 dias. Ele terá 10 dias para apresentar a sua defesa. A defesa sendo favorável ao prefeito, ele pode retornar ao cargo de imediato. Em entrevista durante uma live realizada na tarde desta sexta-feira, o prefeito Alexandre Lunelli disse que permanecerá no cargo e que a decisão da Câmara de Vereadores é inconstitucional. A Câmara, por decisão do Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal de Justiça, não afasta prefeito provisoriamente, ela caça prefeito. É isso o poder da Câmara, mas ela não tem o poder de afastar. E para caçar precisa ser todo feito montado, a comissão processante, as defesas e uma outra sessão. A Câmara, então, se tiver 2/3, a maioria absoluta, então caçaria o mandato do prefeito, mas não tem o poder de afastá-lo. Só quem tem o poder de afastar é o judiciário. Isso é claro nas leis. Tá bom? Então, o prefeito não está afastado, continua nas suas funções, vai dar as explicações que a comissão processante se sentir, por verdade, na necessidade de ter, e a gente vai responder. Enquanto isso, a gente vai também para o judiciário garantir os direitos que a Constituição Federal e as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado já têm em relação ao afastamento de prefeito por Câmara. Isso não existe, é inconstitucional.
E o ato hoje de pedido de afastamento é completamente inconstitucional. Então vai ficar a cargo aí do jurídico ver como é que vai ficar essa situação. Nosso papel foi esse. O Pirica, o vereador Éder Marques Carneiro, que vai presidir a comissão processante, no seu discurso foi muito enérgico e disse que votava a favor porque o prefeito estaria, de fato, o Poder Executivo Municipal, escondendo informações da população e também da Câmara de Vereadores. Por isso, ele estaria votando, votou, inclusive, favorável à criação da comissão processante. A vereadora Giovana Lunelli, do PT, e que votou contrária à criação da comissão, em sua defesa, ela disse que sempre tem optado pelo diálogo, e que o diálogo ainda é a melhor solução a ser tomada. E por isso ela votou contrária, sendo ela e o Osnildo os únicos a votar contrário à criação dessa ação processante. A vereadora Giovana Lunelli foi contrária à abertura e à criação da comissão processante. Por que o voto contrário? Olha, Valdemídio, como eu falei, para justificar o meu voto, eu acho assim, deveriam sim ter respondido o requerimento em tempo hábil, são 11 requerimentos, vários já foram respondidos para essa casa, vários requerimentos foram respondidos, requerimentos, ofícios, houve uma falha, assim, não responder em tempo hábil, mas assim, nós estamos num período, início do período eleitoral, né? Então assim, como eu justifiquei no voto, imagina você, aí a gente é como se parasse o município por um determinado tempo, até as coisas se ajustarem, começa o período eleitoral, os recursos não podem mais vir para esse município e aí é um travamento. Se a gente tem problema em recuperação de estradas vicinais, se a gente tem problema na área da saúde, se a gente tem problema em vários setores desse município, tu imagina passando por um processo todo desse, né? Então, assim, o que eu falei? A gente poderia dialogar, né, determinar um prazo para que fosse respondido, né, que está na lei, é preciso sim fazer valer a lei, mas também a gente precisa pensar no município que nós moramos, na situação logística do nosso município, nas dificuldades que nós temos aqui e que deveriam ser levadas também em consideração. Então, levando em consideração toda essa dificuldade que nós temos, o pré-início eleitoral, eu votei contra por achar que a gente, de repente, poderia dialogar com o prefeito municipal, com os seus secretários e resolver a situação de uma maneira que não prejudicasse tanto o nosso município. A comissão processante ficou da seguinte forma. Primeiro, houve aí a escolha, aí o vereador Pirica logo impugnou, né, alegando que não poderia ficar 2 vereadores do mesmo partido, logo havia sido eleito aí Giovana Lunelli, Heitor Zanelato e o professor Walter Soares na comissão processante. A sessão foi suspensa por 10 minutos para que pudesse, né, tomar uma atitude baseada na lei e no retorno, então, ficou definido que realmente não poderiam ficar os 2 vereadores. Sendo assim, o vereador Heitor Zanelato pediu que fosse retirado o seu nome aí dessa comissão. Feito nova eleição, novo sorteio, na verdade, ficou então da seguinte forma a comissão formada. O presidente é o vereador Éder Marques Carneiro, Pirica, vai presidir essa comissão processante, que será secretariada pelo professor Walter Soares Gomes e também terá como relatora a comissão a vereadora Giovana Lunelli, do PT, e também irmã do prefeito Alexandre Lunelli. Então, ficou dessa forma criada a comissão processante. Agora, por que um cidadão comum, foi preciso um cidadão comum apresentar esse pedido aqui no Poder Executivo? Logo, todos os vereadores têm conhecimento de causa sobre o que está sendo apresentado, o que foi apresentado na sessão. Diante de toda essa discussão, fica a pergunta: por que o jornalista Cidalécio Souza também não representou contra os vereadores faltosos? Então, por que os vereadores, algum vereador, inclusive, não fez essa representação? Essa fica a pergunta aí, né? Foi preciso um cidadão comum, Cidalécio, que é jornalista local e que também é assessor de comunicação da Câmara de Vereadores, apresentar esse projeto, né, pedindo a abertura dessa comissão processante que afasta, né, poderá afastar o prefeito Alexandre Lunelli do seu cargo por 90 dias. E nós acompanhamos tudo isso e você acompanha aqui conosco no blog Brasil Novo Notícias. Isso sim é Brasil Novo Notícias, notícias com responsabilidade e serviço social.